E presta atenção nessa denúncia que vamos te mostrar agora. A Prefeitura Municipal de Guaíra apresentou para a Polícia Federal da cidade um dossiê que informa sobre possível fraude do INSS envolvendo a comunidade indígena. O esquema teria sido descoberto pela Secretaria de Segurança Pública do município depois da identificação de dezenas de casos de divergência de informações nos registros administrativos de nascimento de indígenas. Os detalhes dessa reportagem você vê na tela com Jean Pereto e Daniel Bezerra. Em clima de alegria e oração, os índios de uma aldeia da cidade de Guaíra esperavam nossa equipe. Com o nome indígena de Ilson Caraí Ocaju, quem nos recebeu foi o cacique Ilson Soares. Ele é suspeito de fazer parte de fraudes envolvendo documentação de índios. Em agosto do ano passado, foi acusado por um morador da aldeia de trazer paraguaios para o local e inserir documentação brasileira para os estrangeiros, como é possível ver neste boletim de ocorrência registrado na época. Os guaranis que estão aqui, eles estão aqui. E os guaranis que estão lá, também estão lá. A gente não tem essa mudança de pessoas como se tem falado na mídia ou pelos municípios. Não tem essa migração, assim, não existe isso. Questionado sobre os problemas na documentação, o líder indígena preferiu não comentar e disse que cabe à FUNAI se pronunciar a respeito. Essas fraudes têm sido descobertas pela Secretaria de Segurança Pública do município após abordagens de rotinas na região da fronteira. Há um ano atrás eu era o comandante da Guarda Municipal e em uma abordagem corriqueira, na cabeceira da ponte, foi abordado um veículo paraguaio, uma van e outros táxis. Dentro desses veículos existiam as pessoas que foram identificadas que já moravam em Guaíra. Foi aqui, próximo da ponte Ayrton Senna, que Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal realizaram a abordagem de veículos que faziam o transporte de paraguaios que vivem no Brasil e que votariam no país vizinho. Acontece que esses paraguaios possuíam documentos falsificados e se apresentavam como indígenas brasileiros. Com esses documentos, eles até tiveram acesso a benefícios como aposentadoria, Bolsa Família, aluguel social, entre outros. Descoberta a fraude, a Prefeitura de Guaíra comunicou à Polícia Federal e desconfia do envolvimento de funcionários da FUNAI nesse esquema. O secretário explica que a partir dos anos 2000 houve uma invasão de terras na região e, segundo ele, antes disso não existiam muitos índios em Guaíra. Essas pessoas que invadiram essas áreas não estavam aqui antes a esta data. Isto é comprovado através de imagens do Google. Eu mesmo morei aqui desde 82, andei em todos esses matos que hoje eles ocupam. Não havia essas pessoas aqui. A denúncia que causou preocupação na região pode ser muito maior e atingir também a Previdência Social. A Prefeitura de Guaíra acusa funcionários da FUNAI de falsificarem documentos e, com a vinda de estrangeiros à região, exigir a demarcação de terras. O prefeito diz que foram identificados casos e comprovado que pessoas possuíam documentos paraguaios e, através da FUNAI, passaram a contar com documentação brasileira. Nós temos documentos que comprovam que, inclusive, fraudando a própria Previdência Social, né? Nos seus documentos administrativos, envelhecendo cidadãos paraguaios que são nacionalizados via um documento administrativo chamado Registro Administrativo de Nacionalidade Indígena. Em alguns documentos é possível encontrar as irregularidades. Um exemplo é Teodora Escobar. Ela estava na van que foi abordada por agentes de segurança e seguia para votar no país vizinho. Sendo indígena brasileira, não deveria votar no país vizinho. Ela é paraguaia e está sendo assistida pelo CRAS e recebe Bolsa Família, cesta básica e aluguel social. Outro caso envolve Gabina Gonçalves Garay. Os documentos dela têm informações desencontradas da identidade original expedida pelo país de origem. De acordo com os documentos brasileiros, ela tem o nome de Gabina Gonçalves e nasceu em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, mudando o ano do nascimento de 1974 para 1961. Gabina é natural da cidade de Colônia Cecílio Baez, no Paraguai. Amélio Galto Alegre é outro indígena de origem paraguaia que recebe benefícios no Brasil.
Nascido em 1980, aos 38 anos, teve documentação expedida no Brasil, como se tivesse nascido em 1956, em São Miguel do Iguaçu. São ao menos 50 casos investigados pela Polícia Federal e há fortes indícios de fraudes nos documentos emitidos pela FUNAI. No entanto, ainda não é possível afirmar que exista uma organização criminosa atuando na região. Você tem realmente, desde o período colonial, você tem uma grande migração dos guaranis entre o Brasil, o Paraguai, naquela região de Guaíra, fundamentalmente, né? E o que acontece? A FUNAI é responsável por dar a certidão de nascimento ou o documento equivalente de que a pessoa é indígena. Então, os adultos que se fixam ali em Mato Grosso do Sul ou o oeste do Paraná, em Guaíra, eles solicitam essa documentação à FUNAI, que com base em alguns outros testemunhos de que se trata de um índio, acaba fornecendo. Existem algumas pessoas que são registradas no Paraguai e no Brasil. Então, a pessoa não pode ter nascido no Paraguai e no Brasil ao mesmo tempo. Então, só aí você já tem um indicativo bastante forte de que há uma fraude. O indigenista ressalta a importância da demarcação e não acredita que existam tantas fraudes envolvendo FUNAI e índios. Para ele, tudo isso é um exagero. Eu não acredito que exista tantos equívocos assim. Eu acredito que é necessário investigar. Agora, tem que separar o joio do trigo. Existe muito fake news, existe muitas notícias falsas que são plantadas por órgãos que são contra as demarcações com objetivos econômicos. Isso vai acontecendo muito no Brasil ultimamente. A FUNAI foi vinculada ao Ministério da Agricultura e a ministra explica que a demarcação de terras indígenas, motivo inicial dos conflitos na região oeste, é o maior desafio do Ministério. Na prática, a ideia é favorecer a demarcação de terras somente para índios que estejam dispostos a produzir. Temos problema social? Temos, mas se nós tivermos que levar alguém para essa terra, ele tem que ser treinado, preparado para ele chegar lá e produzir. E não ele continuar dependendo do governo e ter vida indigna. Então, nós precisamos mudar um pouco o conceito de quem é que nós vamos assentar. Com a descoberta das fraudes, o sinal de alerta é ligado. Afinal, a área de fronteira do município de Guaíra é de menos de 60 quilômetros, enquanto toda a extensão de fronteiras terrestres do Brasil supera 15.700 quilômetros.